SB TV, oferecimento Sabesp, respeito pela vida. A água é nossa razão de ser. Boa noite. Pelo menos 2 mortes, alagamentos de ruas que não ficam costumeiramente debaixo d'água, carros boiando na rua, pedestres ilhados, trens paralisados. Cenas desta tarde de quinta-feira na capital. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, São Paulo registra neste momento 33 pontos de alagamento. 12 deles são intransitáveis, você vai acompanhando pelas imagens. Mais cedo, uma série de raios anunciou a chegada da tempestade. Raios, muitos raios. Céu carregado, escuro. Às 4 da tarde, os carros circulam com faróis acesos. E a chuva coloca toda a cidade em estado de atenção. No aeroporto de Congonhas, operação por instrumentos. A água toma conta do cruzamento da Avenida Rebouças com a Henrique Schaumann. Os motoristas passam devagar com medo da enchente. Na região do Ibirapuera, ruas inundadas e trânsito parado. Em Pirituba, muitas enxurradas. O dono desta casa tenta tirar a água que invadiu a garagem. Na Lapa, perto da Avenida Hermano Marchetti, água na altura da porta dos carros. Até os caminhões têm dificuldade para atravessar. As pessoas se agarram na grade do prédio para fugir da inundação. Os pontos de alagamento se espalham. O guarda-chuva não consegue proteger ninguém. Não aguenta a força da água. O jeito é se encolher no ponto de ônibus ou enfrentar a chuva de peito aberto. Na Vila Olímpia, carros boiando no meio da rua. Com a chuva forte, a circulação dos trens foi totalmente interrompida na linha 9 e parcialmente na linha 8 por falta de energia elétrica. Nós estamos na estação Berrini, aqui as catracas estão fechadas, deste ponto ninguém mais passa, os passageiros estão aqui aglomerados e todo mundo com a mesma dúvida: como voltar para casa nesta quinta-feira? As catracas começaram a ser liberadas às 6h30 da tarde. Houve empurra e muita reclamação. Na Zona Sul, um barranco caiu sobre uma casa no Jardim dos Reis, limite com Itapecerica da Serra. 2 crianças morreram e há desaparecidos. Vamos ao vivo, você está acompanhando as imagens. Repórter César Galvão. Tramontina, nós sobrevoamos agora esse bairro aqui no extremo sul da cidade. Aqui choveu muito forte e por causa dessa chuva, os bombeiros tiveram muito trabalho. Estão tendo esse trabalho ainda. Eles procuram 2 crianças que estão soterradas. Ficaram soterradas porque estavam dentro de uma das casas atingida por um barranco. Para você ter ideia da altura do barranco, nós vamos mostrar agora. Um barranco deslizou aproximadamente por 50 metros. Atingiu várias casas que estavam no caminho da terra. Uma das casas, numa delas havia 5 crianças. Uma delas foi socorrida, foi encontrada e socorrida pelos bombeiros. 2, segundo o Corpo de Bombeiros, morreram e 2 ainda estão soterradas. 14 caminhões dos bombeiros estão por aqui. Eles estão procurando na parte mais baixa, no lugar onde a casa foi arrastada. Ali a gente pode observar uma casa parcialmente destruída, um poste, árvores que foram carregadas pela enxurrada. E os bombeiros estão ali embaixo procurando estas 2 crianças. A criança que foi socorrida tem 13 anos, estava dentro de uma das casas. As outras 2 crianças que morreram ainda não foram identificadas. E as que estão sendo procuradas até agora também não foram encontradas. Há uma máquina ali no córrego, essa máquina provavelmente estava fazendo um desassoreamento do rio, a limpeza do rio na hora da chuva, e por pouco não foi carregada. Várias casas, neste momento, estão em situação de risco. Ali, entre os bombeiros e os moradores, há uma ponte feita de madeira. Essa ponte também está ali com uma situação bem precária e sob ameaça ali se alguém subir para tentar atravessar para o outro lado. Tramontina. Ainda nesta edição voltaremos com informações sobre este soterramento na zona sul da capital. A região da 25 de março também ficou embaixo d'água. A inundação tomou conta de toda a rua e chegou a invadir algumas lojas. Vejam só as imagens, que situação. Muitos consumidores ficaram ilhados, sem poder sair dos prédios. Raras vezes nós vimos a 25 de março deste jeito, conforme ficou na chuva de ontem. Vamos saber, chuva de ontem, na chuva desta tarde, vamos saber da Rosana Jatobal, o que provocou a tempestade, Rosana. É aquela frente fria de que você tratava ontem aqui no jornal? Olha, Tramontina, a frente fria que está passando pelo mar foi apenas um dos motivos. As nuvens de tempestade começaram a se formar no interior do estado nessa madrugada. Quando elas chegaram à capital, ganharam força por causa da aproximação da frente fria. Essa imagem mostra a nuvem escura avançando pela cidade por volta das 4 da tarde.
Ela foi gravada na freguesia do Ó pelo telespectador Ulisses Bazan. Para piorar, o ar quente subiu e desenvolveu ainda mais as nuvens, formando granizo. O atrito das pedras de gelo lá em cima provocou o excesso de raios. Vamos ver como está a situação neste momento. O radar meteorológico mostra chuva moderada no leste da região metropolitana. Chuva leve nas zonas sul, leste e oeste e também no centro da capital. Pode voltar a chover forte no fim da noite. E olha, vem mais chuva amanhã. Essa frente fria deve ficar parada no litoral do sudeste. Por isso, a máxima não passa de 24 graus na capital, Tramontina. Obrigado, Rosana. E antes da chuva foi inaugurado mais um piscinão para combater as enchentes no limite entre a capital e Osasco. O piscinão em Anguera vai reter o excesso de água da chuva que corre para o Ribeirão Vermelho. Segundo o governo, a obra vai beneficiar 150 mil moradores de Osasco e São Paulo. Feito com terreno da prefeitura da capital e investimento em dinheiro do governo do estado. Custa mais de 10 milhões, beneficia muito a população desta região de São Paulo, na região oeste, e do município de Osasco. A seguir, o pai do menino que foi acorrentado pela mãe diz que vai pedir a guarda da criança. E ao vivo, mais imagens do transtorno provocado pelo temporal em toda a cidade de São Paulo. Está presa na penitenciária feminina em Santana, zona norte da capital, a mulher que deixou o filho de 7 anos acorrentado dentro de casa. A criança ficou 7 horas presa ao pé da cama. Era início da noite de quarta-feira quando a polícia foi chamada a esta rua do bairro Jaraguá, na zona oeste da capital. Ao parar em frente a uma das casas, os PMs viram pela janela o garoto preso pelos pés. Quem te amarrou? Sua mãe? Cadê sua mãe? Ela saiu? O policial tenta então acalmar o menino. Fica calmo, só mais um minutinho a gente já vai te tirar, tá? Depois de ir ao carro buscar ferramentas, um dos PMs entra na casa e liberta a criança que passou 7 horas acorrentada ao pé da cama. Pela janela, o garoto foi entregue a outro policial que o levou para o conselho tutelar. A mãe do menino não estava longe. Ela foi encontrada pela polícia junto com o namorado numa lan house, aquelas casas com computadores para acesso à internet. A mulher de 34 anos foi presa em flagrante pelos crimes de cárcere privado e abandono de incapaz. Aqui na delegacia ela disse que estava procurando emprego e que acorrentou o menino porque não tinha com quem deixar a criança. A conselheira tutelar que atendeu o caso ontem à noite disse hoje que o pai do menino, separado da mulher, vai pedir a guarda do filho. Até sair a decisão da justiça, o menino permanece num abrigo. Segundo ela, o abandono de incapaz, como é chamado esse tipo de crime, tem se tornado cada vez mais comum em alguns bairros da capital. Só na região do Conselho Tutelar de Pirituba, onde vivem aproximadamente 500 mil pessoas, são registrados, em média, 3 casos por mês. A gente está ficando assustada, porque os pais, deixam as crianças sozinhas em situação que elas não têm como se defender só. O Conselho Tutelar informou que o menino tem uma irmã adolescente que fugiu de casa aos 14 anos. E vamos voltar a falar da chuva e mais ainda falar do soterramento que ocorreu na zona sul da capital. Retornamos com imagens ao vivo do Globocop. César Galvão. Tramontina, aqui do alto a gente tem noção do que aconteceu na hora da chuva. Um barraco que estava no topo do morro deslizou. Ficaram apenas pedaços de madeira e um fogão. O morro tem aproximadamente 30 metros de altura. O barranco deslizou e atingiu várias casas lá embaixo. E é justamente nesse local que 13 equipes do Corpo de Bombeiros trabalham para tentar localizar 2 crianças que estão desaparecidas. Entre elas, uma menina de 14 anos. Um menino morreu, uma outra criança também morreu e uma foi socorrida. Tramontina. E no meio da tragédia provocada pela chuva, uma cena curiosa. Por causa da dificuldade em atender as chamadas, este bombeiro desceu do caminhão, parou o trânsito na rua Borges Lagoa, na Vila Mariana, e só assim conseguiu seguir para prestar socorro às pessoas. Você vai ver agora imagens enviadas pelos telespectadores do SPTV. A chuva atingiu principalmente as zonas sul e oeste da capital. Esta é a rua Gomes de Carvalho, na Vila Olímpia. Vários carros estão parados no meio da água, enquanto outros tentam atravessar o alagamento. As imagens foram enviadas pelo telespectador Guilherme Falzoni.
Na Rua das Olimpíadas, também na Vila Olímpia, a cena era essa. Carros parados, sem conseguir atravessar o trecho inundado. Um motorista se arrisca e vai pela calçada. As imagens foram enviadas por Rafael Severino da Silva. O telespectador Alexandre Mafra registrou a situação na Rua Escócia, Jardim Europa, esquina com a Avenida Faria Lima. A telespectadora Roberta Pavan de Brito registrou a imagem de uma mulher enfrentando, a pé, a enchente na Rua Girassol, Vila Madalena. Você também pode participar. É só enviar o seu vídeo pelo portal do SPTV na internet. A seguir, mais imagens desta quinta-feira complicada na capital. E ainda, tudo pronto para o teste de iluminação na árvore de Natal da Ponte Estaiada. A ponte Otávio Frias de Oliveira, na zona sul da capital, aqui ao lado dos estúdios da TV Globo, está pronta para se transformar numa das mais importantes atrações turísticas da cidade neste Natal. Mais uma vez, muita gente virá para cá para ver as microlâmpadas que vão dar forma a um pinheiro gigante com mais de 100 metros de altura e 70 de largura. Daqui a pouquinho o prefeito Gilberto Kassab deve acompanhar o teste de luz. A inauguração oficial da árvore gigantesca vai ser amanhã. Hoje um susto na hora do almoço. O operário que trabalhava na instalação das luzes sofreu um acidente. Os bombeiros precisaram usar uma escada para resgatar o trabalhador que caiu de uma altura de 4 metros sobre uma plataforma de serviço. Ele quebrou o tornozelo, mas o acidente não desanimou os escaladores. Dá um friozinho na barriga, né? Mas a gente se sente meio que super-herói assim. O preparo é no chão. Na cintura levam muito material. Cordas, fitas, grampos. Lá em cima os escaladores se penduram nos estais. É preciso lidar com uma grande quantidade de fios, mas eles não se enrolam. Essas imagens feitas por um escalador dão a dimensão do que é estar a mais de 100 metros de altura. Eu já subi, já escalei o Monte Fuji no Japão. Então, para mim, de nível de dificuldade, digamos que está equiparado. Dificuldade que aumenta quando o tempo vira. A chuva aumentou agora aqui na ponte. Os escaladores passaram só 1h30 trabalhando na decoração. Eles vão ser obrigados a descer. Mas quando tem sol, os 28 escaladores trabalham duro. Eles estão trabalhando aí em horário estendido, fazendo troca de turnos, porque é um trabalho cansativo e quando sai uma equipe entra outra. Mal dá tempo para o lanche. Nas alturas, esse alpinista devora uma fruta. A missão dele e dos outros é instalar 35 mil bases como esta. Cada uma tem 4 lâmpadas de LED, mais econômicas do que as lâmpadas comuns. A parte da tecnologia aqui é uma das mais avançadas do mundo. Então o consumo de energia disso aqui, a ponte inteira, tudo que tem ligado aqui, vai consumir em torno de um chuveiro elétrico. É como se o chuveiro estivesse ligado e a ponte estivesse ligada. Então, enquanto o chuveiro está ligado, ele gasta o mesmo que gasta a ponte acesa. Quando escurecer, a iluminação vai mostrar um pinheiro de Natal. Ontem, parte da decoração já podia ser vista por quem estava na Marginal. A iluminação será ligada sempre das 8 da noite até as 5 da manhã, até o dia 6 de janeiro. Voltamos a falar do soterramento que deixou 2 mortos na zona sul da capital. O repórter César Galvão está na região. Vamos lá, César. Tramontina, os bombeiros continuam trabalhando no limite entre a capital e Itapecerica da Serra, procurando 2 crianças que ficaram soterradas. A gente vê ali um cachorro do Corpo de Bombeiros também participando desse trabalho para tentar localizar as crianças. Os bombeiros confirmam, 2 crianças morreram, entre elas um menino de 5 anos. E uma criança de 14 anos foi socorrida logo depois do deslizamento. O deslizamento foi durante a chuva forte que atingiu a zona sul e oeste da capital. Tramontina. O SPTV vai terminando por aqui. Mais notícias do temporal em São Paulo. Você acompanha logo mais no Jornal Nacional, que começa às 8h15. Boa noite a todos e até amanhã. SPTV, oferecimento Sabesp, mais que companhia de saneamento, uma empresa de soluções ambientais.